Meu prezado amigo e meus irmãos, nós vamos iniciar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25 ao versículo 36. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Meu prezado amigo, você acabou de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero nessa oportunidade dizer que o título desta mensagem é A Conversão do Carcereiro. Meu prezado amigo, você prestou bem atenção, você observou que Paulo e Silas, dois homens de Deus, homens pacíficos, homens que pregavam o evangelho de Cristo, aqueles homens foram lançados numa prisão, onde já tinha naquela prisão muitos outros presos. Agora se pergunta por que Paulo e Silas foram lançados na prisão. A palavra de Deus nos explica. Simplesmente porque o apóstolo Paulo e Silas expulsaram o espírito de adivinhação que estava em uma moça, e aquela moça adivinhava pelo aquele espírito de adivinhação e ganhava dinheiro com este processo de adivinhação. E os seus patrões, os seus senhores, recolhiam o dinheiro, todo o lucro que era arrecadado através das adivinhações. E o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele expulsou o espírito de adivinhação daquela moça, aquela moça perdeu a habilidade para adivinhar. Com isto, os seus senhores, os seus patrões ficaram sem poderem mais arrecadar dinheiro, sem poder mais ter lucros com aquela adivinhação maligna. Por isto, os seus senhores, os seus patrões, fizeram uma denúncia do apóstolo Paulo e Silas, e esta denúncia foi suficiente para que, de uma maneira injusta, os magistrados lançassem o apóstolo Paulo e Silas na prisão. Então aqueles dois homens de Deus
antes de serem lançados na prisão, foram chicoteados, açoitados, sofreram muito, com muitas chicotadas, e depois de tudo isso, e que foram lançados na prisão. Mas, observe aí, que eles foram presos de forma injusta. Eles não cometeram nenhum crime. Eles não cometeram nenhum ilícito. Eles não transgrediram nenhuma lei. De uma maneira injusta, os magistrados lançaram aqueles 2 homens de Deus numa prisão, juntamente com outros presos. Ora, os demais presos que já se encontravam naquela prisão, eram presos devedores. Por certo, tinham cometido furtos, roubos, homicídios e outros tipos de crimes, outros tipos de ilicitudes. Eram pessoas indesejáveis à sociedade filipense. Eram pessoas ofensivas à população, mas estavam na prisão por um motivo justo. Porém, a prisão do apóstolo Paulo e Silas foi de uma forma injusta. Como Paulo e Silas estavam presos, acorrentados pelos tornozelos, presos a um tronco, apóstolo Paulo, que tinha pouco movimento, pouca oportunidade para se movimentar naquela prisão, e assim mesmo, ele não perdeu ânimo, começou a orar ao nosso Deus. Começou a cantar hinos de louvores a Deus. Não sabemos quantos dias o apóstolo Paulo estava passando ali naquela prisão. Se 2, 3, 4, 5 dias que ele já estava ali, não sabemos. A Bíblia não descreve a quantidade de dia, mas a Bíblia descreve que na prisão, eles lá no cárcere, aqueles 2 homens de Deus, como não tinham advogados, não tinham defensores públicos, como existe em nossos dias, só tinham recurso para eles, é buscarem a presença do Senhor nosso Deus. E foi o que eles fizeram. Foram orar, buscar a Deus em oração, cantar hinos de louvores, hino de libertação, quando de repente, num dado momento, à meia-noite, o Senhor nosso Deus fez os alicerces daquela cadeia se estremecer. As portas se abriram, os ferrolhos se arrebentaram, as cadeias, as correntes que aprisionavam os apóstolos se arrebentaram. E eles, todos os presos, ficaram soltos. Todos ficaram soltos. E naquele exato momento, o carcereiro acordou. Ele estava dormindo. Quando ele viu aquele tremor de terra, aquele tremor daquela casa de prisão, ele se despertou. Quando ele se despertou, que viu todos os presos que estavam soltos, ele pensou, vou me suicidar. Ora, meu amigo, a responsabilidade do carcereiro era muito grande. O carcereiro tinha uma responsabilidade de manter a segurança dos presos. E se ele deixasse os presos fugirem, a penalidade máxima para ele era a pena de morte. Era a pena de morte, ele ia morrer. E sabendo ele que ia morrer com a pena máxima, ele procurou antecipar a sua morte. Ele saca da espada que estava na sua cintura e tentou se suicidar-se. E o apóstolo Paulo disse, homem, não faça tamanha coisa. Todos nós estamos aqui e ninguém vai fugir daqui. O carcereiro, quando ouviu aquelas palavras do apóstolo Paulo, aquele homem se prostrou diante do apóstolo Paulo e Silas. Aquele carcereiro se prostrou diante do apóstolo Paulo e Silas e disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ganhar a minha salvação? O apóstolo Paulo disse, é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua família. E aquele homem creu. Aquele homem creu na palavra de Deus.
Aquele homem tinha testemunhado o poder de Deus através do terremoto. Os presos que ouviam a palavra de Deus, os presos que ouviam os hinos de louvores a Deus, os presos que ouviram as orações dos apóstolos, eles não se arrependeram. Eles viram o poder de Deus demonstrado através do terremoto. Nenhum dos presos se arrependeram. Entretanto, o carcereiro, quando viu tudo aquilo acontecer, ele sentiu um arrependimento profundo, de tal maneira que ele disse: senhores, se dirigiu para Paulo e Silas e disse: senhores, o que é que eu devo fazer para me salvar? E Pedro, ou melhor, Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua família. E diz a palavra de Deus que o carcereiro creu. E naquela mesma noite o carcereiro levou os 2 apóstolos para a sua casa. E lá, quando chegou na casa do carcereiro, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus para a família do carcereiro. A família do creu em Deus, creu em Jesus. A família foi salva naquela noite. E foi também batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha! Que maravilha! Deus quer salvar o homem arrependido. Deus quer estender essa salvação à família. Não somente ao homem, mas também à família. Então, naquela noite, o carcereiro se salvou. O carcereiro recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. A família do carcereiro também recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. E ficaram todos alegres naquela casa. E o carcereiro foi cuidar dos ferimentos, das chicotadas, dos açoites que foram dadas no corpo do apóstolo. Ele cuidou, lavou, cuidou de todos os ferimentos, com muito prazer e alegria, e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Depois colocou a mesa ali, talvez com uma merenda para eles. E antes de amanhecer o dia, eles voltaram para a prisão. Interessante, somente o carcereiro aceitou Jesus Cristo como Salvador, nenhum dos presos. Mas a palavra de Deus ficou semeada. A palavra de Deus ficou semeada no coração dos presos. Além disso, eles viram o poder de Deus através do terremoto. Quem sabe sua eternidade tem a resposta para dizer se algum deles se salvaram ou não. Meu caro amigo, faça como o carcereiro. Abra o teu coração para Jesus. Creia em Jesus. Aceite Jesus Cristo como teu Salvador. Meu amigo, qual a tribulação que você está passando? Qual o sofrimento que você está passando? Creia em Jesus. Creia em Deus. Deus quer te salvar. Deus quer salvar a tua alma e a tua família. Diz a palavra de Deus: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Diz a palavra de Deus também: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu amigo, faça como fez o carcereiro. Abra o teu coração para Jesus. Deus quer te salvar. Jesus quer te salvar. Quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Siga o exemplo do apóstolo Paulo também. 2 homens de Deus, homens de oração, homens pregadores da tua palavra, homens pregadores da palavra de Deus. Se você, meu amigo, se tornasse um pregador da palavra de Deus. Se você, meu amigo, se tornasse um discípulo de Jesus, como o apóstolo Paulo era um discípulo de Jesus, como Silas, um discípulo de Jesus, e agora, recentemente, o carcereiro e a família, discípulos de Jesus. Meu prezado amigo, creia em Jesus. Jesus te ama. Jesus quer salvar a tua alma. E aqui eu encerro esta oração. Ou melhor, aqui eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, graças te dou por esta oportunidade, que aqui estou pregando a palavra do Senhor.
Nosso Deus, ilumine os corações de todos que ouviram a tua palavra. Nosso amado Deus, esclarece o coração de todos, para que as pessoas que estão ouvindo a tua palavra venham aceitar o Senhor como Pai Celestial delas. Venham aceitar o teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Meu Senhor e meu Deus, eu oro a ti, e eu te peço em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a ti por tudo. Amém.